Olá, boa noite, gente. Depois do feriado, tá aqui o estado de cada coisa para debater o estado dessas coisas todas aí. Então, estamos em momentos cruciais porque descobrimos uma nova forma de não crime no Brasil. Espero que a gente fale um pouco disso, mesmo que seja polêmico, né? É o estupro culposo, e a gente vai ver as mirabolâncias dos argumentos do pessoal que não tem argumentos. E também temos a eleição naquele país lá que está em pleno declínio. Já faz anos que está em pleno declínio, mas agora que as pessoas estão vendo, né? O Johnny vai explicar o que é esse declínio aí e vai dar a versão dele se ele concorda também, porque é o nosso especialista. Então, hoje, pelo Facebook, está no ar o Estado de Cada Coisa, número 54. Nós estamos nessa segunda temporada, agraciados pelo edital do prêmio da Secretaria de Educação, Secretaria de Cultura do Rio Grande do Sul, com a nossa querida Luísa Rodrigues como a nossa produtora. Está aqui, Johnny, boa noite, como é que está, meu querido? Boa noite, tudo ótimo. Legal, Johnny vai ter bastante coisa para falar hoje sobre os EUA, os Estados Não Unidos de um pedaço da América do Norte. Valentine, como é que estamos? A internet tá ruim, mas eu também tô ruim, né? Mas vamos lá. É falta de educação dizer que não tá tudo bem. Muito bem. Negativo mais negativo dá positivo, então internet ruim e tu ruim vai dar coisa boa. Bruno Conte, Boa noite, tudo bem? muito bem. Seu Darcy hoje está no botão poeta, então Bruno Conte hoje nos trará muita poesia. Gente, vamos passar aqui pela pauta, preparada pelo Bruno, especialmente. Depois a gente vai para os nossos pequenos e envergonhados editoriais, né? Já que a gente, as coisas que mais nos tocam, a gente tem que ter muito cuidado para falar. Então, hoje, eleições nos estados que a gente vê que não são unidos, né? Cada um faz o que quer, a hora que quer, como quer, e entram lá em alguns acordinhos para ver se fazem alguma coisa igual entre todos eles. É, questão dos democratas, que mantém maioria na Câmara, tem eleição de gente aí bastante peculiar, estranha e etc. Temos também o estupro culposo, as inovações argumentais aí dessa gente. Temos a Comissão Nacional de Justiça que vai apurar a conduta do juiz, que é o seu Hudson Marcos, hein? Grande ídolo, grande novo ídolo da direitalha, Constantinos da vida. Temos a autonomia do Banco Central, temos o laranjal aqui no Brasil na Justiça, nunca se viu tanta laranja no Brasil bolsomínico, e temos a questão das marcas da memória, a placa que em Porto Alegre, se eu não me engano, no Casarão ali a placa que aquele era um local de tortura, vai voltar, não vai voltar. Então vamos falar um pouquinho de tudo isso. Vamos começar com os nossos editoriais, começando pela estrela do programa, Valentina Serra. Bah, tamo mal, então. Boa noite a todos. Eu quero dar a notícia, as boas novas. O Trump ganhou. Mesmo que ele perca as eleições, ele ganha. Não vai ser fácil costurar a sociedade estadunidense, mesmo que ele perca, né? Nesse sentido, ele atingiu um de seus objetivos, ou melhor, toda a rede de interesses que ele impulsionou, o que fez passar de um showman milionário a uma figura de esperança política. O projeto do Trump não é surpreendente, tampouco é novo. Se conecta a um ramo capitalista que assume que a democracia não é que seja um incômodo necessário, mas um fato que pode ser distorcido, até mesmo eliminado. Um demérito de um autoritarismo baseado no espetáculo, na comunicação tendenciosa, como a gente bem conhece nesse hemisfério, né? Assim como o projeto neoliberal. O Trump é difícil de descrever, mas ele não surgiu do nada, e sim do próprio projeto neoliberal que minou a economia produtiva e, portanto, quebrou a base material para o sistema político de origem capitalista, a democracia liberal. Passamos do elevador social para a trincheira social, e assim o fizemos desde que a Thatcher e o Reagan entraram em cena. Foi por volta dessa época, nos anos 80, que o Trump fez fortuna especulando sobre as terras em Nova York. Quebradas pela armadilha da dívida, ele ganhou naquela época e ganha de novo agora.
Quem perde? O Biden, o Joe Biden? Não, nós do hemisfério sul. E se o Biden ganhar, a gente também perde. Muito bem, então tá aí uma leitura necessária, né, para ver que não tem como torcer para maias, para alcolumbres, não tem como torcer para aquele ex-ministro da saúde, como é, Mandetta, né, num cenário bolsonarista a gente meio que fica zonzo, assim, acha que esses caras muito ruins estão fazendo coisa boa na comparação com o bolsonarismo, é isso que nos resta. Muito bem, seu conte aí para nós. Então, eu queria falar sobre a placa, né, que tu já deu o spoilerzinho, André, que então o que acontece? Aqui em Porto Alegre, a gente tem a vergonha de ter o primeiro centro clandestino de detenção e tortura do Cone Sul. Ele começou a operar já em 64, se não me engano, ou 66. E é um casarão ali no Bonfim. As pessoas passam assim e acontecia antes, né? As pessoas passavam e eles botavam música clássica bem alta, mas todo mundo sabia que era um lugar de tortura. E o que aconteceu? Tem gente morando lá nessa casa hoje. E daí os moradores de lá simplesmente tiraram a placa que tinha ali lembrando que aconteceu nesse lugar, botou cimento por cima sem dar explicação, e daí o Ministério Público mandou botar de novo a placa. Que eu queria ler a placa, e ela está escrita aqui rapidinho. Ela diz o seguinte: primeiro centro clandestino de detenção do Cone Sul, número 600 da Rua Santo Antônio. Funcionou estrutura paramilitar para sequestro, interrogatório, tortura e extermínio de pessoas ordenadas pelo regime militar de 1964. O major Luiz Carlos Mena Barreto comandou o terror praticado por 28 militares, policiais, agentes do DOPS e civis, até que apareceu no Guaíba o corpo com as mãos amarradas de Manuel Raimundo Soares, que suportou 152 dias de tortura, inclusive no casarão. Em 1966, com paredes manchadas de sangue, o dopinho, que é como era chamado, foi desativado e os crimes ali cometidos ficaram impunes. E ficaram impunes muito em função da lei de anistia de 79, que nada mais foi que um auto-perdão dos militares para ninguém condenar os torturadores. Porque o movimento social pedia uma anistia ampla, geral e restrita. Não é anistia para criminosos do Estado. Essa gente tinha que ter sido presa, mas os militares conseguiram coordenar esse processo e se safaram. Então eu queria lembrar de uma filósofa que chama Agnes Heller, que ela estudou com Lukács, né, essa grande figura do marxismo, e ela lembra para a gente que memória social não fica num grande inconsciente coletivo inominável que precisa ser acordado de alguma forma. Ele fica em lugares físicos e ele é relembrado através de, pode ser festas, coisas, aquele negócio, Dia da Independência, ou lugares físicos mesmo. A memória, memória social, ela se constitui e se mostra através desses lugares. E apagar, tirar, botar cimento em cima dessa placa é apagar essa memória tão horrível que constitui a sociedade porto-alegrense brasileira, né? Então, notícia boa que a placa vai voltar ao seu lugar. Notícia ruim que, enfim, os crimes que aconteceram lá aconteceram e vão continuar impunes. Esse é o meu destaque. Muito bem, muito bom, Bruno. Vamos dar boa noite aqui pro pessoal. Mariazinha está conosco, boa noite, queridos. Boa noite, querida Maria, obrigado pela presença de sempre. A Julinha Cude também está por aqui. E a Sabrina Cardoso, lá da Restinga, esta grande, pequena filósofa que é a Sabrina, e a Julinha, outra grande pensadora, a Maria também. Quem está aqui conosco pelo Facebook, muito obrigado. Em seguida, estará o vídeo lá no YouTube. A gente já vai postar lá assim que terminarmos aqui. Estamos na segunda temporada, então, do Estar de Cada Coisa. A questão do Bruno agora da placa, né?
Não, depois seguimos nos editoriais, depois eu comento. Johnny, contigo. O meu editorial que eu estava pensando ontem, e depois de tudo que aconteceu no caso que ocorreu lá na boate do Café de la Musique, da Mariana Ferrer, sobre o estupro, e é um caso extremamente sério, eu comecei, porque teve uma movimentação muito grande nas redes sociais, e eu comecei a refletir sobre essa questão de como as redes se comportam quando ocorrem casos como esses, graves, ou como atentados, estupros, coisas do tipo, a rede geralmente, né, as redes sociais geralmente se agitam. E eu mas eu comecei a observar a movimentação e principalmente uma pessoa específica que eu vi ontem, a famosa, conhecida, né, a advogada lá da CNN, a Gabriela Prioli, estava se posicionando sobre esse caso e deu um maior barraco, um maior debate, e é aí que eu gosto, é quando vai nessa aí que daí eu quero tentar entender e entender qual é a movimentação, mas então eu queria destacar para essa questão de ontem e dessa questão da Gabriela Brioli, essa questão dela ter destacado a questão da lei e como funciona, e não ela dando opinião. Após isso trouxe vários questionamentos. Ter um namorado, e não sei se isso é verdade ou se é falso, que o namorado dela frequenta o Café de la Musique, que é a festa lá de Santa Catarina, inclusive teve aqui em Porto Alegre, não me lembro, lá em 2010, 2011, e saíram correndo daqui, não deu certo, enfim, que começaram a especular. Então eu fico muito preocupado, isso que me traz, o que eu queria trazer é o seguinte, que fico muito preocupado com essa movimentação da rede social com alguns assuntos que são muito sérios, e tem que ter estudo, tem que sentar, tem que observar. Por exemplo, eu aqui agora não vou nem comentar sobre o caso em si, porque eu não sei, eu não li, não tem como ler pelo jeito, né? Ninguém tem acesso, tá em sigilo de justiça, então é algo muito sério e tem que ser debatido com seriedade. Mas eu fico muito preocupado quando se torna outra coisa e se torna uma campanha que não tem mais racionalidade, às vezes se perde e não tem muito estudo. Eu me lembro muito. Isso me remete muito a. Muita movimentação que está ocorrendo na internet no momento. Por exemplo, às vezes a gente descobre tweets antigos de atores ou de personagens e a gente fala daquilo incessantemente e a gente não entende como se funciona como um todo a movimentação. Até a questão da pessoa, que eu acho que tem que ter a moça, a vítima, no caso, ela tem que ser protegida. E eu vejo que a gente não percebe, a gente não tem essa percepção. A gente fala sem estudar as coisas, e eu me lembro essa questão que eu acho que as pessoas querem ser solidárias, e às vezes elas extrapolam nessa solidariedade, que elas não sabem como fazer. Isso me remete muito em 2015, em janeiro de 2015, que eu me lembro, ocorreu aquela questão lá na França, aquele atentado terrorista lá do Charlie não sei o quê, e aí todo mundo Je suis Charlie Hebdo, e ninguém sabia o que era Charlie Hebdo, o que era Je suis, mas todo mundo estava querendo ser solidário. Então a gente está muito nessa questão da hora do momento, querer surfar e comentar e saber o que está ocorrendo, e eu vejo que às vezes a gente se embaralha, se confunde, a gente não consegue entender, por exemplo, as críticas que fizeram para Gabriela Prioli foi demasiada, falaram até, eu vi ela se queixando sobre isso, dizendo que ela estava passando pano pro estuprador e etc, sendo que ela não era isso que ela estava dizendo, na realidade, né? Ela falou sobre uma questão técnica do direito, enfim, não, eu acho que a gente pode se aprofundar depois desse debate, mas eu chamo muita atenção para essa questão de, antes a gente comentar, ou a gente começar a debater, ou brincar em rede social, a gente estudar, parar e não querer já tomar posição, ou virar já o Je suis, Charlie Hebdo, porque é muito movimentação, e desde 2015 eu vejo que a gente está querendo essa movimentação, e também vira muito polarizado, ou eu sou totalmente contra, eu sou totalmente a favor, e às vezes não é bem isso, né? Não é uma questão de ser contra ou a favor, é a questão que está na letra da lei, né? E a gente tem que seguir ou não, né? Então acho que esse destaque de a gente, e depois do decorrer do programa a gente pode aprofundar mais o assunto sobre o que ocorreu na boate. Muito bom, Joanildo, tocou aí no ponto. Eu também vou comentar um pouco desse ponto e da Gabriela, embora não a acompanhe e não tenha lido as repercussões sobre o que ela falou. Então, o pessoal está chegando aqui, estamos no Facebook, e aí eu me lembrei, né, o Fábio Pinto lá no Desencine fez a gente se lembrar que a gente tem que dizer para as pessoas curtir, compartilhar, mandar para os amigos, inimigos, ativar o sino. Acho que no Facebook não tem sino, sei lá se sino funciona ou não, mas apertem esses botões algorítmicos aí, né?
O que tu está falando, Johnny, me lembra do texto da Valentina, um texto que ela ainda vai publicar, não sei se a gente pode falar ou não, um texto excelente sobre algoritmos. Então, acho que tu está falando um pouco sobre isso, né? A gente virar ferramentas de algoritmos. Se der um tempo, se a Valentina achar que vale, se sentir com vontade, pode dizer uma ou duas frases, porque tem autores latino-americanos falando sobre isso, falando muito bem. E o que eu queria dizer, que o Bruno falou, da questão da memória, eu vi uma publicação que me chegou pelo WhatsApp, que é sobre... eu acho que é um professor de filosofia da URGS, se eu não me engano, o Dennis Rosenfield, que é um cara direitoso, mas está escrevendo sobre a questão do golpe, e ali tinha alguma questão de que ele traz, não sei se o livro foi lançado ou não, questões de confissões do Temer falando com o pessoal do exército bem antes do golpe, né? Porque eles estariam incomodados com a Comissão da Verdade e as questões de anistia que o governo popular, semi-popular, como quer que sejam, do PT estaria fazendo através da Comissão da Verdade. Então esse seria mais um ingrediente profundo para produzir o golpe que foi produzido. Não o único, não sei se o mais importante, mas um componente interessante para a gente colocar nesse caldo aí. Bom, o que eu quero falar sobre editorial, vou tentar ser breve, é essa questão da Gabriela e também do Rodrigo Constantino. Eu já tinha dito aqui que o Rodrigo Constantino tem problemas cognitivos, mas com o que ele publicou, fez uma tal de uma live que fez ele ser demitido da Jovem Pan hoje, se é que não foi readmitido ainda, né? Porque tudo é narrativa, tudo é versão, tudo é impacto momentâneo. Ele não só tem problemas cognitivos, como ele tem problemas cognitivos dolosos. Ele deve ser preso pelo que ele fala e pelo que ele escreve, já que a questão é culposo ou doloso. Na questão da Gabriela, Johnny, e Valentina, e Bruno, e quem mais está aqui, eu só vi, disseram que era polêmico, e alguém publicou os stories dela em sequência, né? Então, que formavam um vídeo. E o que eu achei muito estranho é que, assim, se ela recebeu críticas, me parece, vendo o vídeo dela, que são fundadas as críticas. Porque a gente chega num ponto que não adianta mais tu explicar direitologicamente, né, como é que funciona o direito. Qualquer pessoa, um pouco de raciocínio, pode procurar e ler, ir no código e ver que não tem estupro culposo lá, e etc. Então, se ela só explicar tecnicamente uma questão que é absolutamente delicada, né, num país que voltou a normalizar estupro, quando o presidente diz que não estupra uma mulher porque ela é feia, ela tem que ter um cuidado com aquilo, embora seja uma explicação técnica do que ela vai dizer, vai gerar como narrativa, e é por isso que as pessoas reclamaram. Porque, se eu não estou enganado, o resumo do que ela fez é o seguinte, ela diz que não é uma questão de ele ser inocentado por causa de estupro culposo. Como o estupro culposo não está na lei, ele não pode ser condenado. Mas para chegar nessa conclusão, o que necessariamente se pressupõe? Que foi entendido que estupro culposo existe. Porque para ele não estar na lei, ele tem que existir. Ele tem que existir para a gente dizer, ele não está na lei. Então a invenção do estupro culposo foi aceita no julgamento pelo juiz. Já que o argumento ele não pode ser culpado, porque este tipo de crime, ou o que quer que seja, não está na lei. Logo, nós entendemos que isso existe, vemos que não está na lei, e ele não é culpado. Eu não sei se as pessoas se deram conta disso, porque eu não li os comentários, mas fica claro que ela está dizendo isso. E se ela está explicando isso, ela também aceitou, né? Ou então ela não se manifestou suficientemente forte para demonstrar que, mesmo explicando tecnicamente que não pode ser condenado porque não está na lei, ela é totalmente contra. Porque senão só nos resta aceitar que ela mentiu e que ela é uma aproveitadora. E se a gente aceitar isso, tudo aquilo que o advogado de defesa disse no julgamento aqui por câmeras, a gente aceita que ele está certo, que ela não pagava aluguel há não sei quanto tempo, que ela estava sem dinheiro, que não sei o quê. A mesma versão que deram para a menina que acusou o Neymar, né? Tu estava precisando de dinheiro, então tu te fez de coitadinha e coisa e tal. Então, tem que tomar muito cuidado com as explicações técnicas que se dá, né? Porque, ou então se marca a posição, apesar das explicações técnicas. E esses problemas, assim, de clareza, né? E de raciocínio que faz a gente virar algoritmo, parece ser aquele tempo que a gente não quer perder, né? Não quer perder tempo com, afinal de contas, o que estão dizendo. Porque, olha só, e aí eu vou falar do Constantino e já encerro, tá? A publicação que o Constantino fez, eu não sei se ele falou isso na live ou não,
Ele diz assim, não entrei na polêmica do estupro culposo, ele coloca entre aspas, pois estava atento às eleições americanas. Bom, e daí, né, meu querido? Faça o que quiser da tua vidinha insignificante. Mas vamos lá, se alguém escolhe beber e escolhe, bêbado, pegar um carro, dirigir e matar alguém, é crime doloso, ele está dizendo. Aí ele pergunta, então por que essa desculpa que a mulher bêbada não é responsável? É difícil até de tu conseguir explicar o tamanho do absurdo evidente, porque é tão evidente o absurdo. Gente, então tu tem que comparar com o cara que bebeu e atravessou a rua, porque a guria é a culpada, é ela que morreu, é ela que foi estuprada. É de propósito a confusão evidente que ele faz, por isso que é criminoso. Ele coloca, troca o papel de vítima e de assassino. Isso não pode se fazer. É completamente fora de propósito a comparação que ele faz. E depois, né, ele é demitido da Jovem Pan por coisas que ele diz numa tal de uma live que ele fez, que diz assim, se minha filha chegar em casa, eu dou boa educação para que isso não aconteça, mas a gente não controla tudo. Se ela chegar em casa e fala, pai, fui a uma festinha e foi estuprada, eu vou falar, me dá circunstâncias. Eu fui para uma festinha, eu e 3 amigas, tinha 18 homens, nós bebemos muito, estava ficando com 2 caras, acabei dormindo e fui abusado. Gente, não tem sentido. Então ela é a criminosa, porque ela foi numa festa, porque ela bebeu, porque ela ficou bêbada. Então ficar bêbado dá prisão, é isso. Né? Não precisa nem ser estuprado. Tá bêbada. Parece que o crime, se ela for estuprada, ela que cometeu o crime mais violento ainda. A gente perdeu, né, o sentido. Então, é por isso que eu acho que a Gabriela tem que se cuidar, porque senão ela está compactuando, inclusive com coisas como esse maluco aqui, irresponsável, criminoso e cretino, fala. Então, eram essas 2 questões aí que eu queria dizer, porque eu sei que dá trabalho a gente ficar analisando e tal, mas é o que nos resta fazer, né? Isso aí, guris. A Valentine tá voltando. Então tá, tem muitos assuntos, né, mas tem esses 2, não sei se a gente segue um pouco na questão da menina e do estupro culposo, se a gente quer entrar nos Estados Unidos já, o que vocês acham? Val, quer comentar alguma coisa em cima do André? Não quer comentar nada? É uma coisa tão Não. pesada, tão sem sentido. Eu até comentei com vocês durante a tarde que será que bota na pauta? Será que não bota? Porque vem várias versões e é difícil fazer a costura. E talvez seja mais difícil por ser mulher e por saber o quão horrível é, que sim, ser bêbada, ficar bêbada é um crime. E não tem, e isso é uma coisa que a Gabriela podia ter feito, a Gabriela Prioli, desculpa. Às vezes as pessoas podem ficar quietas, às vezes as pessoas podem não emitir opinião. Isso é um problema das redes sociais. Quando as pessoas colocam ali gestuí, não sei qual é o nome do francês, é uma necessidade de ser notada e aí fala besteira. Então eu vou fazer o oposto da Gabriela, e não quero parafrasear a Glória Pires, porque a gente não está no programa de cinema, e nem deveria estar fazendo piada com uma coisa dessas tão séria. Enquanto mulher, não tem como eu desacreditar que alguém... Não tem como eu acreditar que uma mulher conseguiria mentir sobre algo tão horrível, passar toda humilhação por 2 anos. Por quê? Por uma indenização? Mas 7 meses de aluguel é assim, inimaginável. Mesmo com as 20 temporadas de Law and Order Special Victims Unit que eu assisti, não passa ainda. E isso é uma discussão que está chegando agora no Brasil. E está tendo mais repercussão. Mas a culpa sempre é da vítima, seja no Trump, seja aqui no Bolsonaro. Só que a gente já e o André colocou muito bem a moça que acusou o Neymar. Já disseram, na Gila, né? Já
não sei, dizem que ela também não quero dizer também porque eu não acredito que essa mentiu e não acredito que a Nagila mentiu, mas já é dado que ela é mentirosa, que ela queria se aproveitar. Inclusive, na época, deputadas bolsonaristas, que agora não são mais bolsonaristas, algumas, ficavam falando mal dessa mulher, né? Que horror, aproveitadora. E sempre, quando vem esse caso é antigo, desde 2018, né? Eu sempre via por um recorte de classe, como eu comentei com vocês. Ela é pobre, ele é rico. Ah, tá, e aí? É a vida marxista, né? Separada. Mas é impactante. Não quero comentar, não. Depois de falar um monte. Depois de falar um monte. Muito bom. Muito bom. Eu posso falar só três coisas pontuais, tá? Primeira coisa, eu queria lembrar aqui, né, nossa... não lembro se ela é filósofa, historiadora, socióloga, mas a Maria Lígia de Moraes, que ela tá bastante na Boitempo, né, e ela sempre fala sobre isso. A vigília moral em torno da mulher é sempre muito maior em relação ao homem, então é claro que a mulher sempre vai ser culpada, independente do que acontecer, a culpa é sempre da mulher. Segundo ponto, acho a cobertura que tem sido, e esse negócio de estamos contigo, o nome dela, esse tipo de coisa que o Jonas estava falando, pois às vezes as pessoas querem apoiar, não sabe direito, e ficar expondo o nome dela, em vez de expor o nome dos homens que estavam sendo uns escrotos. Pelo menos o advogado, né? Se a gente não quer entrar na questão técnica do juiz, do promotor, não sei o quê, mas pelo menos o advogado que foi um escroto. Então, isso. E o terceiro ponto é como os bolsonaristas... É muito engraçado, quer dizer, é engraçado e trágico, né? Porque eles vêm com esses argumentos, assim, pois porque estuprador tem que ser castração química e não sei o quê, mas aí acontece o estupro ou algo... qualquer coisa nesse sentido, e daí não, mas veja bem, olha lá, vamos, não, ela que estava pedindo. Então, essa dupla moral que, enfim, eles encarnam tudo que tem mais de hipócrita no que é ideologias ideologias no sentido, já que a Val falou dos marxistas, na ideologia no sentido de mistificação, né, do marxismo. Mas eram esses meus 3 breves comentários sobre isso. Sim, eu queria comentar em cima do que o André comentou e o Bruno também, e a Val, né? Primeiro, mas aí que tá uma questão, acho que o André falou ali. O Constantino, eu acho que é uma pessoa que a gente não tem nem comentar. Porque, sim, é o Constantino. E ele é um escroque, tudo que tem de ruim, a gente pode ficar aqui até amanhã falando mal. Né? Por mim, ele podia até pegar uma cadeia, porque ele falou. Se pudesse, tivesse previsto num código aí, ele pegava. Porque assim, não tem condições, porque ele está ultrapassando já os limites. Ele tá ele dá um. Quem sabe a gente inventa, agora pode, né? Esse é o ponto, Johnny. Não, eu acho que a gente deve falar dele também sem te cortar, mas quando ele extrapola, quando ele vira um criminoso, a gente deve acusá-lo. Isso, e ele exemplifica com a filha. Eu não sei se ele tem filho, filha, não sei. Sei que ele mora lá em Orlando, na Flórida. Acho que é em Orlando. Acho que é. Ou Miami, enfim, não importa. Na Flórida. Então é o seguinte, eu acho que ele é mal intencionado, ele é dessa raça da Jovem Pan, agora que é assim, mal intencionado, ele, Augusto Nunes e tudo mais, acham graça, fazem piada, então assim, não acho que nem comentar. Gabriela Prioli, eu acho que é um outro. É por isso que eu tenho outro olhar, porque eu acho que é outro balaio. Assim, eu não tenho simpatia nenhuma com a Gabriela Prioli, tipo assim, não tem nada. Esteticamente, ela é totalmente diferente de mim, não tem nada. Ela é uma apresentadora, assim, você não tem o que a gente converse, porque ela não é nem coisa. E eu também acho tudo que os cursinhos da Gabriela Prioli, por enquanto, não estão me satisfazendo, porque eu já sei o que ela ensina. Tem que ensinar lá a Anitta e quem não sabe. Enfim, então assim, eu não tenho nenhum motivo, mas eu acho que quando ela falou sobre aquela da questão, ontem eu fui assistir, eu fui tentar ler, e ela até fez comparação com o Lula, e as pessoas ficaram, meu Deus, não pode comparar com o Lula, mas o que ela quis comparar ali, que ela tava, o que eu entendi, o que ela tinha querido explicar, é sobre essa questão do culposo, sendo que esse estupro culposo
nem foi o termo utilizado, né? Eu vi que não foi o juiz, não falou isso, não foi utilizado no juiz. Eu acho que quem utilizou isso foi o Ministério Público, se eu não me engano. Depois de noite, como repercutiu muito, o site, como é que é? O Intercept falou, gente, a gente criou esse termo, digamos assim, a gente juntou para que ficasse entendido melhor. Mas não é exatamente, claro, o Intercept também, como uma empresa, quis tirar o dele da reta para que não sofra processo dizendo assim, o juiz falou isso, porque ele não falou exatamente isso. O que eu entendi ali era o caso que, como eles não conseguiram, como a questão tá a seguinte, ele, o cara lá, o estuprador, ou não, eu não sei se pode falar isso, pode processar, ele não conseguiu identificar que ela estava high, embriagada ou drogada. Então, o que eles falam? E o problema não é que ele alega que ele não se identifique, ele alega que ele não identificou. Aí o ponto está no quê? Que ele não alega, não identificou e não conseguiram comprovar. Esse é o ponto, né, o ônus da prova de que acusa. Então ela está acusando, não conseguiu, porque aí a gente entra no ponto que aí que acho que é importante, a gente entra no ponto que o Café de la Musique, o dono é amigo de Bolsonaro, é amigo de Trump, então a gente já entende como é a dificuldade de conseguir provas. E como é difícil uma menina pobre, provavelmente, né, ou classe média baixa, conseguir provas contra um rapaz rico de Florianópolis, que está aliado com o dono da boate, que também é rico e já é amigo, já sabe da corja de quem. Então esse é um ponto. Mas a questão é a seguinte, ela não, pelo que o processo diz é que não consegue comprovar que ele fala, eu não identifiquei. Aí como comprovar, que eu acho que isso é muito difícil, e lá no Canadá também tem um debate incessante sobre isso, que a gente se debate muito. A voz da vítima, ela tem muito mais força. Então, talvez ela não precise de tantas provas. A voz, se ela alega isso, lá no Canadá tem isso, porque é bem forte. Daí, aconteceu isso na minha faculdade. O rapaz foi expulso, ele nem fez nada. Ele só conversava com a guria, mas como ela era menor de idade e ele era maior, aí ele foi expulso da faculdade e todo mundo tava com medo dele. Mas, enfim. Então é o seguinte... depois eu conto essa história melhor. Mas enfim, então o que eu queria destacar é essa questão que o que não conseguiu comprovar. Então eles falaram culposo, né? Porque ele fez o ato e ele não teve a intenção, porque ele nem identificou que ela estava assim. É o que o advogado dela diz, o advogado dele diz. E como não conseguiram comprovar que ele drogou ela ou a coisa, então é muito complicado, né? Esse é o problema todo. E, obviamente, também destacando aqui, acho que para finalizar, que a forma como o advogado dele tratou ela, não tem debate também, acho que é uma coisa que nem o Constantino vai pro ladinho do Constantino, os dois já estão no mesmo bolo, não tem debate, e também essa questão que eu vou falar, também isso me dá tristeza, porque eu também posso estar vítima desse sistema, né, sendo negro, etc, pobre, e também essa questão de que é fogo de palha essa questão, todo mundo falou, o Senado fez voto de repúdio, só que agora eu termino com a pergunta, alguém sabe o que aconteceu com o juiz que rasgou a multa do guarda municipal, guarda metropolitano? Ninguém sabe. Então, quer dizer, esse juiz e esse advogado vai acontecer a mesma coisa. Passar daqui 3, 4 dias que vai ter uma nova novelização, que é assim que o Brasil vive, aí também não vamos saber. Provavelmente esse juiz, o máximo que acontecer, coitado, vai se aposentar com 40 mil reais. Sim. A questão, talvez, perfeitamente colocado, Johnny. Duas coisas. A questão do fogo de palha é talvez criar uma massa crítica, né? Porque foi isso que a Rede Globo fez com seus aliados durante 13 anos para chegar num golpe, então foram criando uma massa crítica e a gente tem ideia de que o Brasil se direitizou, se endireitou, é que na verdade as versões ditas todos os dias em horário nobre, repetidas todos os dias, elas foram criando uma versão que acabou no ódio ao PT, quando o ódio ao PT está disseminado é mais fácil dar o golpe. Então, talvez a gente comentando essas coisas, tu lembrando de novo o cara que rasgou a multa, o outro lá que xingou o policial, esse tipo de juiz, de promotor, de Ministério Público, de advogado de defesa, etc., a gente fala sobre eles também, e isso talvez vá criando, né, uma massa crítica. Algumas pessoas próximas a nós, que eram 100% bolsonaristas há 2 anos, talvez, né, com o que a gente vem falando e outras pessoas e outros órgãos de imprensa independentes vão falando diariamente, né, aprendemos a lição com a Rede Globo, vai minando um pouco. Daqui a pouco o cara, 2 anos depois, ele não bate tanto no peito assim para defender o Bolsonaro. Daqui a pouco ele precisa entender o que está acontecendo com esse cara que provavelmente é um estuprador e foi inocentado com uma versão muito estranha.
aí essas pessoas vão dando um passo atrás e a gente vai formando, é a minha esperança, uma nova massa crítica em sentido, assim, de um horizonte de justiça. A Andrea está aqui, Andrea Mainers, grande filósofa, diz, falácia pura, falsa analogia que chama, cara de pau e mau caratismo. Andrea tem que voltar aqui, né, para nos dar a iluminação da filosofia feminina. Está aqui a Valentine, grande filósofa, a Andrea pode se juntar. A tia Marta está aqui, a cena do julgamento com a vítima de estupro é estarrecedora, dividido ali por sílabas, né, e realmente, eu vi antes de dormir e não foi uma noite boa, né, como embrulha a gente. A que nível a justiça chegou neste país, parece que estamos no Paquistão, e aí uma coisa que eu fico pensando sempre, qualquer comparação que a gente faça com o bolsonarismo, né, a gente diz, esse cara é um bosta, um merda, com perdão das expressões, e eu fico sempre com pena das fezes, porque não tem como, né, não há nível de comparação. A gente está vivendo um momento único, assim, e a gente vai viver só por passar por esse momento, né, cada um vai ter o seu quinhão de heroísmo. Bom, a gente está se estendendo, mas é que é um caso que, né, hoje foi dito, mencionado, e não teria como a gente se isentar desse caso, ainda que não tenhamos todas as informações, provavelmente não as teremos. Mas só mais uma coisa sobre a lei, né? É muito legal a gente ser legalista. Eu acho que todos aqui, em maior ou menor grau, têm um pouco de carinho, né, pelo Leonel Brizola e a legalidade e tal. Mas a questão é a seguinte, quando a lei passa a proteger só os poderosos, mude-se a lei, né? Faça pressão popular para se mudar a lei, porque ela tem que ser igual para todos, mas aqueles menos favorecidos, menos protegidos, eles têm que ser ainda mais protegidos por uma lei que é igual a todos. Então, precisamos de explicação made in USA, Johnny. Tu que vai esclarecer esse nebuloso cenário aí. Bom, só pegando, falou do Bolsonaro, só citando, assim, o presidente, eu me lembro do ano passado, acho que eu estava no Canadá também quando aconteceu isso, no início do ano o presidente Bolsonaro comentou e lastimou a morte do MC Reaça, o cara que matou a amante do bebê, e aí, acho que em julho, eu estava no Canadá, em julho o João Gilberto morreu sem uma palavra. Então, acho que isso diz muito do nosso presidente. João Gilberto morreu, e aí não falou nada. Aí o MC Reaça, então, assim, esse é o Brasil. Enfim, agora indo para os Estados Unidos. Questão dos Estados Unidos. Estamos no meio da eleição. Eu não acreditava, eu não tinha apostado que ia demorar tanto, porque em 2016 foi muito rápido. Eu me lembro que durante as 2-3 horas da madrugada a gente já sabia que o Trump era presidente dos Estados Unidos. Agora vai se estender. Tem estados que eu vi que estão falando que só quinta-feira que vem que eles vão divulgar ou terminar de contar. A gente tem que pensar e contabilizar o fato de nós estarmos numa pandemia. Então, quer dizer, muita gente votou por correio. Eles votam pelo correio, mas este ano o voto pelo correio foi muito mais, e também a campanha para irem às urnas foi muito mais forte. Tanto que esteve no Netflix, esteve em todas as mídias deles, então foi muito forte, fizeram muita pressão para as pessoas votarem. Então, até já saiu hoje mais cedo os dados que o Biden já ganhou mais votos que o Obama ganhou na última eleição. Então, quer dizer, realmente as pessoas se mobilizaram, estão votando. Agora, a apuração que está complicada. Que seria judicializado, quase todo mundo já sabia. Tem grandes chances de ser judicializado. O Giuliani, que é o antigo prefeito de Nova York, lá na década de 90, da austeridade, ele agora é o advogado do Trump, ele já avisou, falando que ele vai judicializar, que eles vão pedir recontagem de votos, que eles não querem mais que contem os votos que já chegaram, os votos já estão lá na urna, eles só precisam ser contados. Ele não quer mais que esses votos por correio, porque é mais trabalhoso, e essa questão, né? Cada estado faz do seu jeito, e é uma forma bem manual, totalmente não faz sentido nenhum ter uma votação assim do tamanho daquele país, mas enfim, é assim que eles se organizam. Então, quer dizer, a gente não vai saber, a gente já vai saber quem é o presidente daqui a amanhã, provavelmente já vai sair o resultado, mas a votação ainda vai estar contando, ainda vai ter judicialização, e isso se lembra muito o caso que eu até nessa quarentena eu me debrucei a ler e estudar um pouco sobre o caso do Biden agora, é o Al Gore,
e o Bush, filho, que foi judicializado, foi no Supremo Tribunal Federal, inclusive tem os áudios, estava escutando da sessão, me prestei, o problema foi na Flórida, depois foi para a Suprema Corte, e ficou de meses, um mês ali naquele debate do Al Gore e o Bush ver quem é ganhar e como é que foi a votação e recontado. Provavelmente vai acontecer isso nessa eleição, mas eu acho que tem grandes chances realmente do Biden ganhar dessa vez. Mas também acho que para pensar é que o não ganhou com essa folga que eles imaginavam. Então, quer dizer, o Trump está muito vivo ainda nas pessoas, contra o mainstreaming do Partido Democratas também, muito forte. Enfim, acho que o Biden leva essa, mas com muita dificuldade, né? Muito bem. Pois é, sim, só para dar o desenvolvimento atual, aumentou já os delegados do Biden, faltam 6 delegados para ele ganhar. Então aí provavelmente um estado, Nevada, ele está na frente, então é possível que ganhando Nevada aí ele já, não sei quantos delegados são Nevada, mas foi 6, então já está ganho. E eu queria falar, queria lembrar primeiro que a maior parte dos votos pelo correio são tem tendência democrata, então é claro que o Trump quer parar agora a votação. E eu queria lembrar, eu queria dizer que estou achando muito estranho que a OEA até agora não chegou lá para dizer que está fraudulento a eleição, que tem que acabar com isso aí. Que estranho, né? Porque na Bolívia, quando teve as eleições com muito mais lisura do que essas que estão tendo nos Estados Unidos, aí foi agora é autoritarismo e as eleições estão fraudulentas. Eu queria ver se a Venezuela tivesse o sistema eleitoral que os Estados Unidos têm, qual que ia ser o papo. Agora, quanto mais eu vejo assim essa coisa dos Estados Unidos, mais eu percebo quanto que eles realmente têm um simulacro de democracia, e a gente tende a achar que eles têm uma democracia forte, porque eles têm instituições fortes, mas não são nem um pouco, pensando de verdade, assim, não são parelhos, não é a mesma coisa. Lá, eles têm o Partido Democratas e Republicanos são de direita, os dois são de direita, e eles fingem uma dualidade, e o pessoal fica fingindo na mídia inteira, nas eleições, todo mundo finge, todo mundo só acha que só existem esses partidos, como se não existisse Partido Verde, Partido Socialista, Partido Comunista. Então, eu fico pensando assim, se é por isso, o Brasil, que não é nem um pouco exemplo de democracia para o mundo, tem uma democracia mais sólida do que a dos Estados Unidos. A gente, pelo menos, tem partido popular no Congresso Nacional. A gente teve presidências populares, a gente tem pessoas de esquerda na mídia, por mais que mal e porcamente, né? Porque a nossa mídia é uma vergonha também. Mas agora, que dureza, hein? E o nível de ideologização, para de novo puxar o conceito aí do Marx velho, tem que ser muito forte para eles acharem que realmente que eles vivem numa democracia, né? Porque lá não é todo mundo que vota. Ex-prisioneiro, tem vários estados que não pode votar. Normalmente quem é a população que é presa, população negra. Muitas pessoas negras são excluídas de votar a partir desse tipo de coisa. Lá 400 milhões de pessoas, 100 e poucos milhões votam. Como assim? Que democracia é essa, né? Muito bom. E eles viram um sucesso. Já é um sucesso. É. Essa eleição, por exemplo, é um sucesso de voto, porque as pessoas não são obrigadas e votaram. Então, realmente, é uma democracia, ela tem uma fragilidade. Inclusive, aquele dia eu conversando particularmente com o Bruno, eu falei sobre essa questão do ter mais partidos e não tem nem possibilidade desses partidos menores, o libertário, o verde, o socialista, de ganhar, porque provavelmente eles nem assumiriam, eles não têm notoriedade. Para não precisar dar um golpe lá na frente, eles não deixam eles nem se criar no início. Então, é só democratas, republicanos e um independente louco que fica concorrendo, mas não serve para nada. Tanto que a mídia daqui, obviamente, muito fraca e colonizada, é daqui, ela só reproduz, obviamente, o que se fala lá. Se tu sabe falar inglês, o inglesinho, vai lá e assiste originalmente na mídia de coisa. Não precisa nem se perder tempo dando audiência para Globo News. Mas lá, ao menos, eles mostram esses partidos que a gente nem conhece, que a gente nem sabe. Então a gente vive numa ilusão que é democrata e republicano. Tem mais partidos e não são nem mostrados. Eles não. Aqui no Brasil, de jeito nenhum. Lá ainda eles mostram. Só que assim, não tem verba, não tem propaganda, não participa de debate. É muito, muito, muito fraco os partidos. Então, quer dizer, realmente nunca vão ganhar, nunca vai mudar. É sempre republicanos e democratas.
Muito bem. Valentim, tu quer falar de colonialismo e algoritmo? Não, eu ia falar sobre uma fala do Bernie Sanders, que ele previu o que estava acontecendo, mas o Bruno veio com a piada da OEA e eu comecei que o velhinho socialista, que não é socialista, que também é assediador de mulheres, o Bernie Sanders, ele previu que na terça o Donald Trump ia dizer que ganhou as eleições e aí na quarta, como iam começar a ver os votos do correio, ele ia dizer fraudado. E é o que está acontecendo, ele falou isso semana passada, uns 3, 4 dias, não sei. E era isso, não quero falar sobre mais nada, tô rindo muito aqui, desculpa. Não, muito bom. A outra, né, que chegou aí pelo WhatsApp também é que o Guaidó vai se autoproclamar presidente nos Estados Unidos, né? E a gente falou que é uma república de banana pelo que o Bruno resumiu aí para nós, né? Tem até uma publicação do Pragmatismo Político lá, o perfil no Instagram, que diz aqui o seguinte, deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Pesquisas totalmente equivocadas, impressoras sem tinta, apuração confusa de votos pelo correio, candidato declarando vitória antes da contagem final, instigando milícias a não aceitarem o resultado, não tem órgão oficial que vá dizer afinal quem ganhou ou não, é a imprensa que vai dizer. Gente, por isso que eu disse, esse país, né, esse suposto poder já está em declínio há décadas, só o resto do mundo, né, que gosta de se comportar muitas vezes como seu quintal, não se deu conta ainda. Pelo amor de Deus, eles vivem a sua ideologização através dos produtos de entretenimento que eles exportam. Né? A ideologização na nossa cabeça é Hollywood, Disney e rock and roll. E a gente acha que os caras produzem eles muita sabem coisa. interpretar, como disse o Bruno, eles fazem esse teatrinho de republicanos, democratas e tudo mais. Eles, por isso que fazem sucesso. Pois é República de Banana, e eu até fiquei com pena da banana quando eu fui colocar essa manchete aí, sugerida pelo Bruno, né, que a banana é uma fruta nossa, deliciosa, mais completa, gostosa, bonita, mas é uma república de fingimento, né, pelo amor de Deus, gente, a maioria das coisas que vem made in USA é repleto de falsidade, né, e a questão que o Johnny falou, realmente, se é um país que, para ser liberal, exige um Estado mínimo, então eles não vão ter um tipo de centralidade de controle necessária, né, que é para ter uma sociedade mais ou menos justa, que tenha saúde, que tenha justiça para todo mundo, de forma equânime, não igualitária, né, mas que todos possam usufruir do mesmo sistema de justiça, do mesmo sistema de saúde, do mesmo sistema de educação. A fissura pelo liberalismo dos caras impede que eles consigam isso, né? E uma coisa que eu... Mas eu acho que não, André. Desculpa, você falava. Não, eu só vou perguntar se a questão de o Trump não ser reeleito, se isso significa alguma coisa, que foi um fracasso, ou que mesmo que seja por diferença pequena, se... Sim, essa coisa... sim. Mas fala antes, Bruno, que tu estava dizendo que acha que não. Não, eu acho que não. Eu acho que é cair na ideologia deles dizer que eles vivem um estado liberal lá, porque eles têm um estado super forte. Mas depende para quê, né? Para salvar banqueiro, eles têm um estado fortíssimo. Agora, para ter, como tu lembrou, né? Para ter um sistema de saúde, para cuidar da população, aí não, daí se vire. Mas agora eu acho que a gente cai nesse conto e dizer, não, porque eles são liberais. Não são, nem um pouco. Isso é só ladainha, assim. O liberalismo dele é um pacto entre os poderosos, né? Tipo, não existe liberalismo e livre mercado, eles não têm livre mercado lá, esse negócio de livre mercado. Mas lá dá, se o livre mercado não existia esse negócio de too big to fail, né? Tipo, muito grande para falhar, que é um negócio que eles vão lá, um banco faz o que quiser, especula, quebra, o Estado vai lá e salva. Exatamente. E livre mercado só para quem vai ganhar sempre. É bem livre, né? E para botar um Obamacare de pé, né? Botar o Obamacare de pé é uma trabalheira, uma briga no Congresso que é uma migalha. Agora, em 2008, que também foi na gestão do Obama, eles tiveram que botar dinheiro ali, porque senão ninguém levantava naquela economia mesmo. Porque senão,
se o governo não tivesse injetado trilhões, até hoje a gente estava ali, porque foi um efeito cascata. Tirando o Brasil, que tinha dinheiro reserva, que conseguiu passar por cima da crise e estava bem, foi de boa, e também até porque também estava tendo mudança, né, de parceria, a expansão com a China cada vez estava maior naquele período, o Brasil não sentiu tanta crise. Agora, na Espanha, acabou tudo, destruiu tudo na Europa, então, muito dependente dos Estados Unidos, países próximos, aconteceu isso. Então, assim, realmente é um liberalismo para os outros, de goela, vai tentar vender coisa lá dentro, vai tentar vender alface, vai tentar vender, não vende nada, porque lá é tudo fechado, tem que ter um selo do não sei do que, não sei o que do governo, obviamente são protecionistas até o último, tanto que os guerdais aqui vendem coisa para lá, é uma complicação, taxa aço plano, taxa aço não sei o que, é uma briga sem fim, né, é uma briga sem fim, obviamente o Canadá queria taxar, os Estados Unidos queria taxar ketchup do Canadá, daí o Canadá ia comprar ketchup taxado quando estava lá, não, então é um horror, e são amigos do norte ali, então assim, é liberalismo para os outros, é tudo mentira. Perfeito. A tia Marta está dizendo aqui, depois do caldo de cultura disseminado pelo inominável, eu não te estupro porque tu não merece, tu é muito feia, mulher é produto de fraquejada, pode ganhar 30% a menos que um homem porque engravida, etc. Esse é o caldo de cultura que chega a proporcionar no Brasil julgamentos como esse que a gente viu, né? Por isso que todo o nosso trabalho de formiguinha, abelhinha, insetinho, o que quer que seja, é a gente fomentando o caldo cultural ao contrário, que é o que a gente acredita, de justiça social e etc. Que loucura tudo isso, verdade, Bruno, nada mais liberal que um republicano e um democrata, tudo igual, junto e misturado. O Carlos Fernando Mussolini está aqui com a gente, obrigado, Carlos, parabéns, vocês são muito bons, muito bom a quem nos aguenta por quase uma hora aqui. E a tia Marta diz, bota fingimento nessa América First. Gente, temos mais algum ponto em especial? Eu só queria fazer um parêntese de quando o Bruno comparou a democracia dos Estados Unidos com a democracia do Brasil, eu que sou um Policarpo Quaresma, eu vou dizer que a democracia do Brasil é um projeto muito interessante, desde que fosse colocado em prática, né, diariamente. Mas com o caldo, para usar uma expressão que já apareceu aqui, né, com o caldo misturado que é o Brasil, essa loucura de formação de país, essa história maravilhosa que a gente tem, que faz nascer uma arte pura e genuína e transcendente e louca aqui nesse país, a gente conseguiu até criar um sistema que ele abrange, assim, a União, né? Muito, completamente diferente dos Estados Unidos. A gente pode, em algum sentido, reclamar que a gente tem uma centralização exacerbada, né, federal, mas é um país que nasceu ali do centro, com sucessivos governos, né, e aí foram se formando os estados, depois dos estados se formando os municípios, tanto que alguns municípios e alguns estados, eles são mais ou menos dependentes do governo federal, mas tem um plano, me parece, não sei que eu esteja policarpando muito aqui, mas tem um plano no Brasil que tenta chegar a todos. Claro que quando tem um governo popular operando esse sistema, isso funciona muito melhor, né? E quando tem um governo ao contrário, ele quer sempre destruir esse sistema, essa ideia de nação, essa ideia de república que tenta abarcar a todos nas suas enormes diferenças. Um governo como esse, assassino, ele vai tentando destruir toda essa suposta fortaleza, que se fosse posto em prática seria realmente forte diariamente, né? Por isso que no Brasil a gente precisa muito mais, cada vez mais, conseguir ter pessoas no poder que entendam o projeto que o Brasil tem. O Cris Marques está aqui, eu não disse, mas ele está aqui também, um abraço, e manda aqui, se a gente vai ver fundadores do liberalismo nos Estados Unidos, o Locke, o Mill, John Stuart Mill, o John Locke, filósofos, esses caras pregavam, textual, liberalismo econômico entre a classe abastada. Os pobres, negros e indígenas não tinham voz, inclusive podiam ser mera mercadoria, vide a escravidão. São os contratualistas, utilitaristas, pragmatistas, né, a religião dos Estados Unidos é o pragmatismo, vai lá e faz bem. Quem é que vai fazer bem? Quem tem condições de fazer bem. Quem não tem condições de fazer bem não vai conseguir fazer, logo vai ser explorado. Isso aí, eu acho que a gente tem que convidar o Christian para o nosso programa. Segundas, Christian. Escolhe uma segunda aí e vem para cá com a gente. Eu queria comentar rapidamente, agora tweet mesmo, porque já estamos encerrando, que a gente começar a reparar o comportamento do Bolsonaro se o Biden ganhar agora. Ele
hoje de manhã ainda continuou falando bobagem, com austeridade contra os Estados Unidos, mas eu acho que essa austeridade vai acabando aos poucos, porque ele vai vendo realmente que não vai funcionar assim. E isso também é uma desgraça para nós, confesso, porque realmente, como eu já falei em vários outros programas, os democratas realmente são muito mais intervencionistas do que os republicanos nesse aspecto, principalmente aqui no Brasil. E a gente precisava, neste momento, de um presidente que tivesse a coerência para saber quando ser austero, quando voltar, e eu não estou falando aqui em ofender a mulher do Macron, como o Bolsonaro, o governo fez, e nem chamar de nhonho. Então, assim, é uma seriedade, tem uma seriedade e saber lidar com as situações. O problema é que a gente vai se embananar todo. E última coisa, só comentar o que saiu agora, o advogado que defendeu o caso lá do Café de La Musique em Santa Catarina, o advogado da Mari Ferrer, do caso da Mari Ferrer, né, já defendeu a Sarah Winter e o Olavo de Carvalho. Então também a gente já junta tudo, né? Aí bota isso aí, o Constantino, o Bolsonaro, o MC Reaça, o Olavo, e era isso. Cláudio Gastão da Rosa Filho, o nome dele. E o do estuprador é André alguma coisa, né? André de Camargo Aranha. Muito bem. E a Sabrina diz aqui, esta pequena grande filósofa de 9º ano, nem para o médio ainda a Sabrina foi, mas já está demonstrando todo o talento. Como eu havia falado antes, desculpa fugir do assunto, não é esse mesmo assunto, Sabrina, não existe estupro culposo e sim um estuprador. E se for para nos processar, que nos processe, né, Johnny? O Johnny que pilota a nave, aquele que vai ter que responder. Gurias, então tá, era meia hora, 55 minutos. Querem aí dar os seus epitáfios? É isso, então? Então ficamos na torcida para que vença, que vença o melhor, né? Sim. Não tem melhor. Não tem melhor. Não, tem o melhor. Só que o nível é muito baixo. Quem perder, todo mundo vai perder. Mas eu só queria marcar aqui notícias boas aqui, que a Alexandra Ocasio-Cortez, que é uma ala mais de esquerda, não sei quão esquerda ela é, para ser sincero, sim, mas ela é uma ala mais à esquerda, mulher jovem latina, foi reeleita com folga para a Câmara dos Deputados, e a primeira senadora estadual transgênero foi eleita nos Estados Unidos. Não vi qual é a ideologia dela. Ela era assessora do Obama. Tá, democrata, tá aí, pode ser que várias seja... perseguições por ser trans, enfim. Vamos acabar o programa? Epitáfio eu devia ter amado mais. Não, é a música, né? Bom, que perca o mais pior, então, é isso aí. Boa.